A figura mostra um quadrado e um círculo, ambos com um centro no ponto O. O quadrado tem lado medido 1, unidade de medida UM, e o círculo tem raio igual a 2 UM. O ponto A está sobre o contorno do quadrado, o ponto B está sobre o contorno do círculo, e o segmento AB tem tamanho 2 UM. Quando o ângulo θ AOB for máximo, seu cosseno será... Aí ele coloca as alternativas aqui, então depois da vinheta. Resolução. Galerinha, vamos para mais uma questão aí da FUVEST 2022. Eu vou fazer aqui a questão 37 da prova do tipo V, mas antes de efetivamente ir para a resolução, por favor, deixem o seu like, inscreva-se no canal, porque essa atitude é muito importante para que a gente continue com esse trabalho de disponibilizar um conteúdo para o ensino remoto. Bom, galera, a primeira coisa que chama atenção nessa questão é que nós temos aqui, evidentemente, um quadrado. Esse quadrado tem lado 1 e você tem um círculo aqui de raio 2. Beleza, então nós sabemos que essa distância aqui, OB, também tem duas unidades de medida, visto que o O é o centro e como B é um ponto da circunferência, logo OB também é o raio dessa circunferência. Veja, o raio ela não pode mudar, ela tem a mesma medida em todos os pontos da circunferência, porque essa é a definição da circunferência. É uma região do plano em que se mantém constante a distância até o centro e essa distância a gente chama de raio. E a outra exigência do problema é que o AB também vale 2, ou duas unidades de medida. Então veja que aqui nós temos um triângulo isósceles. Logo, galera, nós podemos categoricamente afirmar que este outro ângulo aqui também vale θ. E que esse lado que vale 2 tem que ser sempre igual a esse lado que também vale 2 aqui no problema. Ok, quais são as outras exigências do problema, galera? O enunciado falou que o ponto A está sobre o contorno do quadrado, ou seja, você tem que considerar que o A tem que estar no contorno do quadrado. Eu não posso colocar o ponto A em outro lugar, ele tem que estar aqui. Não exatamente aqui, mas em qualquer ponto do quadrado. Assim como o ponto B, ele tem que estar na circunferência, ele não precisa estar necessariamente exatamente aqui, mas ele não pode estar fora da circunferência, ele tem que estar na circunferência. Então quer dizer que, seguindo essas exigências, eu posso modificar esse triângulo isósceles. O que não dá para modificar são esses dois lados, que valem 2, e esses pontos que precisam estar nesses lugares geométricos. Aí o problema pergunta o seguinte: quando o ângulo θ AOB for máximo? Como assim for máximo? Sim, exatamente. Repare que esse ângulo θ, ele varia conforme a gente varia esses pontos A e B. Então você precisa ter essa visualização de poder mexer esses pontos A e B. Agora, o triângulo AOB, ele depende, em primeiro lugar, de onde esses dois pontos estarão. Então, por consequência, esse ângulo θ também vai depender de onde esses dois pontos estarão. E repare, galera, esse triângulo aqui, se a gente pode mudar a distância OA, veja que se o A estivesse aqui nessa ponta aqui, por exemplo, você consegue ter aqui um triângulo com lado OB em algum ponto aqui da circunferência, o lado AB com ponto aqui no vértice do quadrado, e consequentemente você tem aqui a base desse triângulo isósceles OA com um ângulo θ determinado. E a pergunta que fica é, nesse caso, o θ vai ser menor ou maior do que a situação dada pelo enunciado? Veja que se nós temos triângulos isósceles em que eu posso mudar a base, o θ vai ser maior quanto for menor a base, vocês percebem? Se a gente pegar essa base e aumentar e nós tivermos esse triângulo, o ângulo diminui. Já o θ, se a gente for diminuir essa base, fica maior. A pergunta é, respeitando-se as condições do exercício, ou seja, mantendo o ponto A no quadrado e o ponto B na circunferência, qual é o triângulo que nós temos o maior θ possível? Vai ser exatamente quando a base OA for a menor possível. Então, nesse caso, galera, vocês concordam que vai ser essa base exatamente a metade do quadrado? Nessa situação, as condições do exercício são respeitadas, ou seja, o ponto B está na circunferência, o ponto A está no lado do quadrado, e o maior θ possível vai ser quando o lado OA' vai ser o menor possível. Em outras palavras, o problema quer que você calcule o cosseno do ângulo θ quando nós temos um triângulo de lado meio, visto que se o lado do quadrado vale 1, então essa metadinha vale meio. De um triângulo isósceles cujos lados iguais valem 2. E basicamente, para calcular o cosseno desse ângulo, o que nós precisamos fazer é simplesmente pegar o cateto adjacente desse ângulo sobre a hipotenusa.
hipotenusa. Mas ora, cadê o cateto adjacente, visto que esse triângulo não é um triângulo necessariamente retângulo? Para isso, nós devemos montar um triângulo retângulo aqui dentro. Sim, é a segunda modificação que você precisa fazer no desenho, modificação necessária para que você consiga chegar na resolução do problema. O cateto adjacente é exatamente 1/4, né? Porque é metade dessa base, visto que esse triângulo é um triângulo isósceles. Tudo que acontece de um lado, acontece do outro. Esse lado é igual a esse lado. Esse ângulo θ é igual a esse ângulo θ aqui também. Então, se isso tudo vale meio, aqui tem que ser 1/4 e 1/4. Logo, nós podemos categoricamente concluir que o cosseno do ângulo θ, quando o θ for o maior possível, vai ser simplesmente o cateto adjacente, que vale 1/4 desse triângulo que nós montamos. Nós podemos chamar esse triângulo de OCB', cujo cateto adjacente então vale 1/4 e a hipotenusa vale 2. Portanto, o cosseno de θ é simplesmente 1/4 sobre 2 dividido 1/4 pela metade. Nós sabemos que vale 1/8. 1/8 é o que está exatamente na alternativa A aí da questão 37 da primeira fase da prova V da FUVEST 2022. Galerinha, é uma questão muito bem trabalhada de geometria, mais especificamente no campo da geometria das transformações. É uma questão difícil porque você precisa ter essa habilidade de transferir os pontos segundo as exigências do enunciado. Além disso, você tem que fazer uma modificação no desenho, mas munido dessas habilidades, você consegue rapidamente chegar no resultado da questão. Gostei muito, espero que vocês também tenham gostado também. Considere tornar-se membro do canal, porque assim você estará contribuindo diretamente para a continuidade do projeto Canal Aulas a Mais. Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo. Falou!